Fala pessoal que acompanha aí nossas publicações de perícia de acidente de trânsito, tudo bem? Hoje aqui com mais uma videoaula. Hoje queremos falar com vocês sobre a equação utilizada aí para o cálculo da velocidade dissipada num processo de frenagem. Então, para que a gente possa aí demonstrar o que nós queremos falar, vamos assistir aqui um vídeo, né, que demonstra a situação aí que a gente vai abordar na aula de hoje. Um teste que nós produzimos aqui na cidade de Campo Grande, dois veículos num processo de frenagem, um veículo com ABS e o outro sem ABS, mas em geral o que nós encontramos aí, né, é exatamente o comprimento da marca de frenagem, e esse é um vestígio bastante comum nas cenas de acidente de trânsito, e o perito utiliza esse vestígio aí para poder estimar qual foi a velocidade dissipada naquele processo de frenagem. Então aqui um esqueminha, né, para mostrar o que nós queremos falar. Então o veículo tem uma velocidade inicial aqui. Daí ele, num processo de frenagem, deixa uma marca de frenagem. Então o comprimento dessa marca de frenagem a gente chama de ΔX. Ele atinge a posição de repouso final com velocidade final igual a zero, que foi o caso do vídeo que nós mostramos. Então, se essa condição for obedecida, nós podemos calcular a velocidade inicial a partir dessa equação aqui, ó, V0 igual a 15,94 raiz de μ vezes ΔX. Né? Você já deve conhecer essa equação aí. O que nós queremos é demonstrar essa equação, né, de onde ela veio, né, como ela é definida, tá certo? Para isso vamos partir aqui do conceito de velocidade média e velocidade instantânea. Considere aqui então um corpo, né, entre duas posições A e B. Então uma posição A e aqui uma posição B. A velocidade média nós sabemos aí que ela é definida pela relação do deslocamento dividido pelo tempo decorrido. A velocidade média então é igual a ΔX sobre ΔT, não é isso? Essa velocidade média aí temos que ter um cuidado com ela, porque ela não quer dizer que o veículo teve, né, ao longo da sua trajetória sempre aquele valor, né? Não, na verdade ele pode ter aumentado, diminuído essa velocidade, tá certo? Mas quando a gente calcula então essa velocidade média, nós estamos estimando aí um valor que é definido pelo deslocamento dividido pelo ΔT, tá certo? Então esse é o conceito de velocidade média. Já a velocidade instantânea, pessoal, é um conceito diferente, que é a velocidade num determinado instante, né? Ponto a ponto da trajetória. Então interessa-nos saber qual a velocidade do veículo num determinado ponto da trajetória. Então quando a gente quer saber algo específico, né, num determinado ponto, num determinado instante, nós aplicamos aí o conceito de limite, né? Então a velocidade instantânea ela vai ser o limite da velocidade média com ΔT tendendo a zero. Significa o seguinte, que quando esse ΔT aqui tende a zero, ou seja, quando ele vai se aproximando de zero, ou seja, ele vai ficando um valor muito pequeno, a velocidade média ela tende para um valor limite, que exatamente é o que nós chamamos de velocidade instantânea, tá certo, pessoal? E aí nós temos então, obviamente, que por definição, quando nós calculamos o limite aí de uma função, nós estamos aplicando o conceito de derivada, não é isso? Então, a velocidade instantânea vai ser a derivada da função posição em relação ao tempo. Então, V igual a dx dt. Muito bem. A mesma coisa nós podemos aplicar o mesmo conceito para a aceleração média e a aceleração instantânea. A aceleração média, então, entre os pontos A e B é definido como sendo ΔV sobre ΔT, ou seja, a variação da velocidade sobre a variação do tempo, né, o tempo decorrido. Tá certo? Essa é a aceleração média. E aplicando o conceito de limite, então a aceleração instantânea vai ser o limite da aceleração média quando o ΔT tende a zero. Mesma coisa, se o ΔT for muito pequeno, a aceleração média tende para um valor limite, que é aquilo que nós chamamos de aceleração instantânea, que é o conceito de derivada de uma função. Portanto, a aceleração instantânea é a derivada da função velocidade em relação ao tempo. Então, podemos dizer que A igual a dv dt. Muito bem, aqui nós queremos então encontrar uma relação aí entre as equações que possibilite a gente calcular então qual é a velocidade dissipada a partir de um comprimento, né? Então, a relação entre V e X. Vamos chamar aquela equação da velocidade instantânea de 1 e aquela equação da velocidade da aceleração instantânea de equação 2, tá? E aí a partir da equação 2 a gente vai isolar aqui o dv nessa equação 2 aqui, ó. Então dv fica igual a dt. Pois bem, multiplicamos essa equação aqui, né, os dois lados da equação por v, então vai ficar v igual a v dv igual a va vezes dt.
E esse V aqui, do lado direito dessa equação, nós vamos substituir pelo dx dt, que é a definição da velocidade instantânea. Então ficou V dv igual a dt, e aí aqui o V nós substituímos por dx dt. Cancela o dt aqui, então ficou V dv igual a dx. Veja que aqui nós já temos uma relação, aquilo que nós queríamos, né? Relação entre V e x, tá certo? E aí, pelo processo de integração, né, processo inverso aí das derivadas, né, nós chegamos então à equação pretendida. Então, nós vamos integrar aqui os dois lados da equação, tá certo? Do lado de cá nós integramos com os limites de integração de V0 até V, porque nós temos uma função em V, e aqui nós integramos com os limites de integração de x0 até x, tá certo? Integramos aqui o dx. Pois bem, a integral de V é V quadrado sobre 2, e aí para os limites superior e inferior, né, subtraindo, né, o limite superior fica meio de V quadrado menos meio de V0 quadrado. Então, colocando ali os limites de integração, vai aparecer esse termo aqui. Pois bem, tirando aqui a aceleração, que ela é constante, tira fora da soma aqui da integral, fica uma integral em dx, tá certo? A integral de dx é x, aplicando os limites de integração, fica x menos x0, não é isso, pessoal? Multiplica essa equação aqui todinha por 2, então ela vai ficar v quadrado menos v0 quadrado igual a 2a delta x. Essa é a famosa equação de Torricelli, né? Equação aí bastante utilizada aí, na física do segundo grau. Isolando o v0, ela fica com essa cara aqui, ó, v0 quadrado igual a v quadrado menos 2a delta x. E aí, por fim, nós extraímos a raiz quadrada de ambos os lados aqui da equação. Desse lado de cá vai cancelar a raiz quadrada com quadrado, então vai ficar v0 igual a raiz quadrada de v quadrado menos 2a vezes delta x, que é basicamente já o que nós estamos procurando, né? É uma relação entre v0 e delta x. E aí, só para a gente refinar um pouquinho mais e chegar naquilo que nós queremos demonstrar, vamos utilizar aqui a segunda lei de Newton, né? Que é força igual a massa vezes aceleração, né? E o conceito de força de atrito. Força de atrito igual a μ vezes a normal, né? A normal, por sua vez, é igual ao peso numa situação aí em que nós temos o plano horizontal. O peso, por sua vez, é massa vezes gravidade. Então, substituindo lá na primeira equação, lá, ó, força igual a massa vezes aceleração, substituindo a força pelo valor da força de atrito, já que num processo de desaceleração com frenagem, nós temos ali a força de desaceleração seria a própria força de atrito, né? Substituindo então μ vezes a normal, que seria a força de atrito, a normal é μ vezes g, igual a ma. Cancela a massa, nós chegamos então que a aceleração é μ vezes g. Pega aí a equação que nós tínhamos lá do slide anterior e substitui o a por μ vezes g. Então a equação acaba ficando com essa cara aqui, ó, velocidade inicial igual a raiz quadrada de v quadrado menos 2μ vezes g vezes delta x. Pois bem, se a velocidade final for igual a zero, né, nós podemos cancelar então esse termo aqui, né, fazer ele igual a zero, e a equação fica exatamente isso aqui, ó, v0 igual a raiz quadrada de 2μg delta x. Pois bem, g é igual a 9,8 na aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. Pega esse valor, multiplica por 2, extrai a raiz quadrada e multiplica por 3,6 para aparecer esse 15,94 aqui. De forma que o resultado vai aparecer então em quilômetros por hora, né? O 3,6 é aquela transformação de metros por segundo para quilômetros por hora. Portanto, essa é a equação que nós queremos demonstrar. Velocidade inicial igual a 15,94, raiz quadrada de μ, coeficiente de atrito, vezes delta x, que é aquele comprimento da marca de frenagem que você vai encontrar ali na cena do acidente de trânsito, tá certo, pessoal? Essa é a equação que possibilita a gente calcular então qual é a velocidade dissipada aí no processo de frenagem, tá certo? Espero que tenham gostado e até a próxima!